que, de facto, eu fui ao Brasil a representar a Ordem e a representar o bastonário, tive a oportunidade de estar bastante tempo a confraternizar com o professor António Lopes de Sá. E eu fiquei bastante estupefacto, não é? Quando ele me diz que a nossa profissão tinha um bocadinho a ver com as teorias do Camus, do Albert Camus. E eu, como sou, de facto, sempre me interessei pela ética e pela deontologia e por aquilo que o Camus sempre defendeu, mesmo até como jornalista, fiquei, de facto, não esperava uma reação daquelas e uma confissão daquelas por parte do professor. Então ele explicou-me de uma forma muito simples e diz-me assim: ó Jaime, ele tratava-me por Dom Jaime, ó Jaime, isto é assim, o Camus teve praticamente 3 ciclos. Teve um ciclo que era aquele ciclo do absurdo, depois passou para o ciclo da revolta e depois teve um terceiro e último ciclo que não conseguiu finalizar, porque entretanto morreu num acidente, que foi um ciclo mais ligado ao amor, o amor no sentido de vontade, no sentido de dedicação para fazer obra e fazer coisas. Diz-me ele isto. Ora bem, qual é a analogia que isto tem em relação, digamos aqui, à nossa profissão? É muito simples. O absurdo para nós foi os 28 anos que nós tivemos sem ter uma regulamentação aplicável à profissão. Portanto, estamos a falar antes de 95. A parte da revolta é a obra que nós fizemos durante 20 anos, sob uma liderança fortíssima. Não é? Finalmente, a vontade de fazer coisas, a obra, fazer obra, está hoje aqui, digamos, à nossa volta, com esta mudança de paradigma, com esta mudança esta maneira diferente de fazer as coisas, porque tem um bocado a ver com uma mudança geracional e, portanto, dar prioridade mais aos profissionais no sentido de os trazer para dentro da organização e não tanto privilegiar aquele sentido de levar a organização para o exterior e, portanto, privilegiar, de facto, digamos, e influenciar aquela linguagem. Há uma linguagem empresarial em que, de facto, que tem insistentemente desconsiderado os contabilistas. Pronto. Ao longo dos tempos, isso tem sido esbatido, este denominador comum. Com a liderança que temos atualmente, com a atual bastonária, com a doutora Paula Franco, e o grupo de trabalho, de facto, em termos da direção, etc., o que é que nós estamos a assistir? Nós estamos a assistir a uma mudança, de facto, significativa. Porquê? Porque continuamos a lutar, com bons resultados, contra a deriva fiscal, contra avanças bastante baixas, não é? Contra situações de deslealdade entre os profissionais e, portanto, todos estes vetores, não é, constituem, de facto, um paradigma novo que digamos que acaba por ser bastante positivamente influenciado por essa mudança geracional. A história dos técnicos contas deriva da sequência dos antigos guarda-livros, cujo historial se perde nos tempos. Júlio Diniz retratou muitíssimo bem na família inglesa. Um contabilista era o guarda-livros Quintino. Eram os guarda-livros que, nos escritórios, ou por atividade direta em tempo livre, iam fazendo isso em casa dos clientes, das firmas. Eram alguns milhares os profissionais de contabilidade que, estando nas empresas ou em regime livre, se dedicavam à contabilidade. À contabilidade numa perspectiva de lucro anual. Quanto ganhei, quanto perdi. E quantas vezes a ter que satisfazer as vontades do empresário, dizendo: eu não quero pagar estes impostos. Você está doido, eu não posso pagar isto tudo. Um marco estratégico, diria, que é
ocorre com a regulamentação da profissão, em 1995, mas há todo um conjunto de factos anteriores que demonstram e que podem ser chamados à colação e que mostram o esforço de alguns e a inépcia de um Estado e de muitos pela regulamentação da profissão. A partir de estudos que se fizeram com base nas necessidades e das disponibilidades empresariais, surge um bom plano, que foi o ponto de partida para tudo, para o início da profissão. Esse plano era do Dr. José Elídio Mendes, conhecendo a gravidade dos problemas, pôde iniciar uma marcha que teve todo o apoio, especialmente das associações de antigos estudantes do ensino comercial. Desdobrámos os esforços num aspecto até voluntarioso, junto da Direção-Geral das Contribuições e Impostos, junto dos governantes, e dizendo que sem uma regulamentação da profissão não se poderiam atribuir responsabilidades a ninguém. E isso foi entendido, finalmente, depois de muitos anos. Foi um processo extremamente interessante, muito difícil, devo dizer. Só com uma grande força de vontade é que conseguimos ultrapassar uma série de obstáculos que foram colocados, porque depois existia uma série de interesses corporativos de outras classes profissionais, etc. Houve um vazio legal com o desaparecimento da figura do técnico de contas, que foi introduzido pelo Código da Contribuição Industrial, depois deixou de existir. Porquê? Porque houve a reforma fiscal dos anos 80. Essa reforma fiscal necessária para nós, contabilistas, então apelidados de técnico de contas, é engraçado, os guarda-livros eram pessoas naquela altura de grande importância. Depois vieram os técnicos de contas. E quando eu ia à minha terra, é engraçado que havia pessoas que me perguntavam: então estás em Lisboa, o que é que fazes? E eu dizia: sou técnico de contas. E então as pessoas diziam-me assim: fazes contas? E eu dizia: não, movimento de contas. E as pessoas não percebiam o que é movimentar contas. Olhando hoje para o que é esta casa, ninguém pode imaginar, só os que viveram por dentro, o que foi o início da mesma. Nós estamos muito longe de outros tempos, inclusivamente do meu pai, que era um bom técnico de contas, mas tinha uma formação de curso comercial e de um curso tirado no sindicato. Portanto, não tinha uma formação académica sustentada de tal forma que eu, com os meus 13 anitos, 14, me dava um grande gozo de emendar as coisas do meu pai, não é? O puto, não é? Fica todo: ó pai, o que é que estás a fazer aí? Isso não é assim, pá. Não é assim? Ah pá, então foi sempre assim, tá bem, mas não é, pá. Porque, olha, e lá lhe explicava das provisões, das reservas, de não sei de quê. E ele era um bom técnico de contas, só que a generalidade dos técnicos de contas eram indivíduos que faziam escritas, faziam umas contabilidades de uma empresa pequenita. Aí no meu currículo esqueci-me de dizer o seguinte: a primeira coisa que eu fiz quando acabei o curso foi montar a contabilidade de um talho e dar-lhe sequência depois. O trabalho foi um tipo que passou do grupo C da contribuição industrial para o grupo A, direto. E precisou de contabilidade e eu montei a contabilidade que seguia as regras académicas, até porque 90% daquilo que eu fazia era académico. Que eu fazia aquilo sem papéis. O homem só me dava os documentos das taxas do matadouro para abater os animais. E eu, a partir daquilo, inventava as compras, inventava as vendas. É uma história assaz interessante,
porque havia naquela altura duas importantes associações. A Apotec, da qual eu ainda hoje estou ligado, e a ex-Câmara dos Técnicos de Contas. Cada uma das associações tinham duas mensagens que iriam entroncar-se no mesmo desejo: a regulamentação da profissão, estatuto para a profissão. Mas enquanto que a ex-Câmara desejava ter o exercício da profissão um pouco estatizado, a Apotec não entendia assim. A Apotec, tínhamos saído da ditadura, tínhamos que ter conceitos democráticos para a profissão. Isso não impediu que, em determinada altura, antes da aprovação dos estatutos, tivéssemos nos juntado numa entidade que se criou na altura, que foi o GRITOC. Quero dizer que esta comissão instaladora, composta por 5 elementos, com o falecido e ex-bastonário desta casa, António Domingos Azevedo, foi seu presidente em sistema de rotatividade comigo, 6 em 6 meses a presidência alterava, teve para mim o grande mérito, que foi, por vezes havia discussões, por vezes havia mal-entendidos, por vezes havia dificuldades, mas havia sempre uma coisa que norteou estas 5 pessoas. Foi levar a efeito, a vontade que o Estatuto saísse. Todo este processo contou com o grande empenho na altura dos titulares das pastas das finanças, o professor Sousa Franco e o professor António Carlos dos Santos. E nessa altura, conjuntamente com o gabinete do professor António Carlos Santos e com a professora Clotilde Palma, elaborámos aquilo que seria o primeiro regime da Comissão de Instalação da Câmara dos Técnicos de Contas, e eu não desconfiava, obviamente, da importância e da relevância que esta instituição teria nesse momento inicial de criação. Foi também nessa altura que conheci o Domingos de Azevedo, a sua energia, o seu entusiasmo contagiante, e que efetivamente levou à criação desta instituição que agora estamos aqui a celebrar. Tive também a felicidade de estar presente e ser responsável por 2 momentos muito relevantes da história da Ordem. Em primeiro, a introdução do SNC, em 2009, quando eu era secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, e a criação da própria Ordem, não é? Que era uma aspiração antiga da Câmara, a constituição da Ordem Profissional, e eu fui o responsável político por esse momento. Muitos temiam, outros diziam que era desadequado face aos termos da profissão na altura de técnico oficial de contas. No entanto, sempre acreditei da dignidade da profissão, e aquilo que fizeram e que a própria Ordem fez antes, durante o processo de criação da Ordem e depois, mais do que justificou essa opção política em 2009. Foram desafios enormes, porque não tínhamos nada. Hoje esta casa realmente tem tudo, felizmente, uma grande instituição. Não havia instalações. Começámos por ter uma salinha aí em meados de agosto que nos foi cedida pela Administração Fiscal. Vocês não imaginam que eram os processos a chegar, na altura só o único trabalho que a Ordem tinha era a recepção das candidaturas para depois fazermos a admissão dos membros. E então tivemos dias de chegar em 5.000 e 6.000 processos. Não havia onde guardar nada. Eu estou a ver aqueles tabuleiros enormes que vinham cheios de correio, não cabiam nos armários, não cabiam nos cofres, em lado nenhum. Era por cima das mesas que tinham que ficar. As pessoas, se calhar, já não se lembram, mas havia aquelas vinhetas que eram obrigatórias colar nas declarações para certificar que o contabilista certificado tinha entregue aquela declaração. E, portanto, se calhar foi o primeiro passo para a credibilização da profissão, mas depois seguiram-se muitos outros. A aposta na formação foi decisiva para chegarmos ao ponto em que estamos hoje, com contabilistas certificados muito mais competentes, muito mais, com um conjunto de ferramentas hoje também muito mais desenvolvidas, e esse é outro passo importantíssimo, que é exatamente o conjunto das ferramentas tecnológicas que hoje estão associadas à contabilidade. Hoje, evidentemente que com os sistemas técnicos de informática que não estão disponíveis, evidentemente que as contabilidades são feitas num tom muito mais evoluído, não é?
mais fácil. Evidentemente que para isso é preciso que os contabilistas estejam bem cientes de toda a legislação fiscal e comercial também, e para isso têm que viver quase constantemente as formações que são proporcionadas pela Ordem. Todos os dias saem matérias novas. Só para ter uma ideia, eu todos os dias, das 11 horas da noite, portanto depois do meu jantar, até cerca da meia-noite e meia, é para ler a matéria que saiu nesse dia, ou no dia anterior, porque senão perco o comboio, não é? Senão perco o comboio. A profissão de contabilista certificado é uma profissão cada vez mais exigente e com muitas responsabilidades. De facto, o profissional, não só no âmbito do quadro de acesso à profissão, ele tem que adquirir conhecimentos permanentes em diferentes matérias, ao que acrescem todas as competências transversais chamadas soft skills. Porque atualmente o contabilista é mais visto como um fiscalista do que propriamente um contabilista. Ou seja, ele tem um conjunto de obrigações fiscais para cumprir, tem prazos para cumprir e classifica um conjunto de documentos. A pergunta é, onde é que ele tem tempo para analisar os números? Penso que muitas das vezes as pessoas não olham para o contabilista certificado como uma pessoa altamente especializada em diferentes domínios. Olham para ele apenas ainda, talvez, como o técnico, o guarda-livros, e isto é uma visão completamente errada. Todos nós sentimos sempre ao longo de muitos anos que a profissão sempre foi vista como um parente pobre, não é? Ou seja, não era dado, penso eu, dada a importância que a profissão reveste, e todos nós sentimos que, ultimamente, principalmente desde que a atual bastonária assumiu as suas funções e esta direção assumiu as suas funções, todos nós reconhecemos que existe uma visibilidade maior. Através das suas intervenções, através de muitas vezes colocar o dedo na ferida e dizer onde é que estava o problema, realmente isso transmitiu uma visibilidade e uma importância à profissão que acho que é reconhecida dentro da profissão e fora da profissão. É muito fácil numa organização como esta, grande, com muitos membros, com muito poder, estragar-se aquilo que foi feito ao longo de 25 anos. E por isso a grande preocupação minha e da restante equipa que se candidatou comigo era de mantermos aquilo que de bom foi feito. Construiu-se uma casa com imenso património que permite aos membros terem condições formativas nas suas próprias instalações ao longo de todo o país. Temos delegações em quase todos os distritos. Estamos quase a ter em todos os distritos, que é um dos objetivos também desta direção. Quando nós tomámos posse, não tínhamos em todas. Tínhamos lá, o que é que lá tínhamos? As reuniões eram feitas ou numa escola superior, ou num auditório de uma associação empresarial. Arranjávamos sempre lá um local para fazer reuniões livres. Mas nós queríamos ter em todas as capitais de distrito uma nossa representação. E então não tínhamos em Porto Alegre, não tínhamos na Guarda, neste momento já temos, já está a funcionar. Não tínhamos em Porto Alegre, em Évora, também já temos, já está a funcionar, uma representação nossa. Vamos ter em Porto Alegre também, já está o espaço já é nosso, portanto, para estar numa fase de projeto ainda, para iniciar no início do ano. Temos Bragança, também a nossa representação de Bragança, onde futuramente irão ser as tais reuniões livres, onde os colegas se reúnem. Bragança está prontinha a inaugurar. Os colegas do Barlavento, para irem à reunião livre a Faro, tinham que percorrer toda aquela distância para poderem assistir a uma reunião livre. Neste momento temos também reunião livre em Portimão, que apanha todos os colegas ali da região do Barlavento. As reuniões livres nasceram no ano de 2001, portanto ainda tem, e que hoje tem realmente uma projeção também muito grande, até porque, dada a questão da pandemia, as reuniões livres de hoje são transmitidas por streaming, mas o que é que a reunião livre contempla? É terem os melhores em cada distrito
quer na área da fiscalidade e quer na área também da contabilidade, e estes responderem às questões dos membros de uma forma prática e exatamente livre, como o próprio nome diz. De 15 em 15 dias havia umas reuniões no fim da tarde, que se chamavam as reuniões livres, onde se transmitia aos candidatos, aos contabilistas que quisessem estar presentes, portanto, aquilo que apareceu de novo, portanto, explicar os diplomas legais, a doutrina que apareceu. E penso que há, de facto, este espírito de família, não é? Somos todos contabilistas, estamos aqui todos para nos ajudar mutuamente, portanto, venham, nós estamos aqui e temos essa disponibilidade. E estava eu há pouco tempo na Direção de Finanças de Braga, nessa função de contabilista, quando se começou a falar em Portugal do imposto sobre o valor acrescentado, do IVA, e eu fui o funcionário escolhido precisamente para divulgar esse imposto no Distrito de Braga. Ou seja, apesar de ser o inspetor mais novo da Direção de Finanças de Braga, acabei por ser eu o escolhido. Eu penso que especificamente por reconhecerem que, sendo contabilista, teria capacidades diferentes dos demais. Ao longo deste período também tive a oportunidade de participar em diversos eventos e formações da Ordem, quer como formando, quer como formador. Foi, de facto, uma experiência enriquecedora, porquanto foi possível contactar com centenas de colegas, tendo contribuído para a minha formação e desenvolvimento pessoal. Em 2013 a 2017, fiz parte então de uma comissão do controle de qualidade da Ordem dos Contabilistas Certificados. Essa foi realmente uma experiência que me marcou. Eu visitei centenas de escritórios de contabilidade. Tive essa felicidade, no fundo, porque aprendi coisas muito importantes. Até eu próprio comecei a ter outro comportamento, porque há sempre aqueles vícios que nós adquirimos. Como bastonária, no meu caso, aquilo que temos como grande objetivo é mudar a profissão no sentido da união, da lealdade entre colegas e do crescimento e da maturidade que a profissão precisa de alcançar. Tivemos uma grande vitória que foi aprovada e publicada no ano passado, a figura do justo impedimento, que era algo sonhado há muito tempo por contabilistas, uma coisa perfeitamente justa e que nem devia ser preciso estar na lei, devia ser naturalmente aplicado, que é o caso, por exemplo, de um contabilista que fica doente, tem um internamento repentino, tem um acidente, parto prematuro, o que quer que fosse, e não estava protegido no que respeitava ao incumprimento das obrigações que teria que cumprir nos dias seguintes a essa vicissitude. E, portanto, conseguimos pôr no nosso estatuto a figura do justo impedimento, portanto, neste momento já transposta para a lei, de forma a que a autoridade tributária não possa aplicar sanções nestes casos. A questão das férias fiscais é algo também que garante os direitos dos contribuintes e, consequentemente, também dos contabilistas. Portanto, é fundamental. Houve uma proposta no Orçamento de Estado feita por um partido político, pelo PCP, que introduziu isso para o Orçamento de Estado para 2020, mas que não se veio ainda a concretizar. Remeteu para o Governo a possibilidade, e para a Autoridade Tributária, o PCP remeteu o fazer-se um estudo sobre isto nos primeiros semestres de 2020. O Estado não o fez, a Autoridade Tributária não o fez, e, portanto, acreditamos que agora, numa alteração que está a existir na Lei 43 de 2020, que possa vir a ser introduzida esta figura das férias fiscais e, portanto, vir a concretizar-se já para o próximo ano. Relativamente à Ordem e ao percurso que a Ordem tem vindo a fazer nestes anos, eu iria salientar, se calhar, algumas edições, nomeadamente das publicações que a Ordem faz e que são relevantes da perspectiva que algumas são permanentes e outras são mais temporárias. Umas demasiado técnicas, sobre a contabilidade, de grandes mestres de edições sobre livros da contabilidade, como tendo sido o professor Rogério Fernandes Ferreira, o professor Domingos Cravo, mas também temos uma revista mensal que se designa pela revista do Contabilista Certificado, ao tempo revista do Técnico Oficial de Contas, a revista TOC, que nasceu no ano de 2000. Também temos uma revista que é editada trimestralmente, que é Contabilidade e Gestão.
E para cada formação editamos sempre também um manual da autoria de pessoas que são especializadas nas áreas temáticas que abordamos o tema e que depois a todos os membros é-lhes entregue um manual em suporte físico, se assim entenderem, ou então em suporte digital. Também temos o Anuário Financeiro dos Municípios, que é uma obra que foi apresentada e que já tem longos anos, em 2005, com as contas dos municípios portugueses, das autarquias, do ano de 2003. Portanto, e que anualmente temos vindo sempre a publicar em coordenação sempre muito estreita com o Tribunal de Contas e que nós patrocinamos. No entanto, quem elabora este estudo é um grupo de investigadores do Instituto Politécnico de Cava do Ave, do IPCA e da Universidade de Minho, coordenado pelo saudoso professor João Carvalho até ao ano de 2018, sendo que depois também, e agora, é liderado pela professora Maria José Fernandes, que entretanto também fazia parte do grupo dos investigadores. Portanto, também é uma obra que a nós, enquanto Ordem, nos orgulha muito, porque tem naturalmente aquilo que nós prezamos e muito, que é a transparência das contas e, portanto, é esse o nosso contributo para as contas públicas em Portugal. Desde o ano já 2001 que a Ordem disponibiliza aos seus membros um seguro de responsabilidade civil. A Ordem disponibiliza aos membros um seguro de saúde, já desde o ano de 2007, que ao longo dos anos tem vindo a aumentar as suas coberturas no âmbito, nomeadamente, do internamento hospitalar e também do número de consultas de ambulatório que tem vindo a crescer no sentido de maior negociação e de maior amplitude destes seguros. Uma das preocupações que sempre tivemos, social, foi, ou é, e ainda temos, que é o apoio aos membros que se designa por Fundo de Solidariedade Social. Este fundo o que é que contempla? Basicamente, os membros que possam ter alguma vicissitude de impedimento de exercerem a profissão e se não tiverem um valor assegurado do seu rendimento inferior, portanto, que seja inferior ao salário mínimo nacional, a Ordem garante o complemento desse mesmo montante. Ou então um outro valor que o Conselho Diretivo determine. Também temos o Fundo de Pensões, que tem contributos institucionais e contributos particulares ou individuais. Cada membro pode fazer um contributo individual aos seus membros e a instituição faz via do arrendamento do espaço que tem, que era a sua segunda sede, porque a primeira sede foi na Rua Almada, Rua Nova do Almada, e que foi emprestada pelo Ministério das Finanças, à altura na Comissão Instaladora, e entretanto a Ordem adquiriu uma sede na 24 de Julho, que nunca se desfez, até porque foi sempre o pensamento de contribuir que esse arrendamento fosse para os membros nas áreas de caráter social. Recordo com especial carinho todo o apoio que a Ordem me tem dado num projeto que eu gosto muito, que é o projeto da Joaninha e dos impostos, da educação fiscal para crianças. Nós já passámos a história dos impostos para a história da Covid, como sabem, têm também uma história já da Joaninha e da Covid, e o apoio da Ordem tem sido, de facto, inexcedível. A fase agora que vivemos de pandemia ainda nos aproximou mais, o que foi muito positivo, enfim, não temos só aspectos negativos em todo este percurso do último ano que não tem sido fácil. Sem ser a linha da frente da saúde, a linha da frente das empresas, da economia, os contabilistas foram realmente quem conseguiu trazer eu diria um balão de oxigênio às empresas, foram os ventiladores das empresas. E isto porquê? Porque as empresas viram-se de um momento para o outro a fecharem portas sem faturarem e ficaram os empresários completamente desesperados. E o contabilista foi o seu grande apoio naquilo que era a transmissão também das informações da legislação que ia sendo publicada em relação aos apoios que existiram e serviram exatamente para acalmar os empresários, para os ajudar, para que conseguissem ver uma luz no fundo do túnel e não fechassem as empresas de um dia para o outro. Sinceramente, acho que nós temos atualmente a bastonária ideal para o período que estamos a viver, porque ela teve, de facto, essa preocupação, ou seja, fornecer aos contabilistas as ferramentas necessárias para que eles pudessem, digamos, no meio deste caos que vivemos, não é? Pudessem, de facto,
ajudar as empresas e permitir que elas pudessem recorrer atempadamente, digamos, às medidas que foram tomadas pelo Governo, o layoff, não é? As moratórias, o acesso a benefícios, etc, etc. Em época de pandemia, os contabilistas e a profissão, e que era a ordem, assumiram um grande destaque na sociedade, que é reconhecida por todos, porquanto estiveram desde a primeira hora ao lado dos empresários para ajudar em tudo o que fosse necessário para manterem os seus negócios em atividade. Houve a necessidade das empresas recorrerem às linhas de financiamento. E para recorrerem a essas linhas de financiamento, houve a necessidade dos contabilistas certificados certificarem as contas, verificarem que cumpriam com os requisitos para acesso às linhas. O que sucedeu foi que houve, em determinadas situações, pressão por parte da banca para que os contabilistas adulterassem as suas certificações no sentido das empresas poderem aceder a essas linhas de financiamento. Portanto, e a necessidade também de o dever de colaboração da Ordem com as entidades judiciais no sentido de se apurarem as responsabilidades. Tem sido realmente um ano muito difícil para os contabilistas certificados que têm os seus clientes portanto, nos seus escritórios, que se viram privados, muitos deles tiveram que fechar portas e os contabilistas nunca deixaram de trabalhar. A pandemia, no meu ponto de vista, é uma disrupção, se me permitem utilizar este termo, que veio trazer eu diria, talvez, criar aquilo que o Ulrich Beck, um sociólogo, falava da metamorfose do mundo, em que ele falava na metamorfose, um conceito, não no conceito de transformação, como é entendido na sociologia, mas um conceito que ele, no fundo, utiliza este termo da sociologia, mas com uma conotação de reconfiguração, transfiguração. A verdade é que todos nós sentimos que há 15, há 20 anos atrás, comparativamente, as nossas avanças eram mais satisfatórias, não é? Do que aquilo que são hoje. E o que é que isto provoca? É que isto não se faz omeletes sem ovos, não é? E, portanto, sem termos avanças compatíveis com o trabalho que fazemos, não é possível dotar as organizações de colaboradores, de colaboradores especializados que possam responder em tempo oportuno, portanto, e a gente às vezes vê alguns colegas realmente com dificuldades também em poderem responder em tempo oportuno às situações, porque a solução muitas vezes para conseguir sobreviver é arranjar mais clientes, mas se as avanças forem muito pequeninas, o arranjar mais clientes, ou seja, se o déficit entre o tempo que eu tenho disponível, porque como eu costumo dizer, nós vendemos tempo, não é? Portanto, nós não vendemos, quer dizer, além de vendermos a nossa técnica, mas vendemos tempo. Se nós não tivermos tempo para executar aquilo que temos para fazer, não é o facto de arranjar mais clientes que nos vai resolver esse problema, não é? Muitas vezes o contabilista era olhado como um instrumento para satisfazer as obrigações fiscais. E se calhar esta mentalidade é importante que mude, e penso que está a mudar, que é o contabilista é de facto um parceiro que pode ajudar imenso na tomada de decisões, e portanto olhar para essa profissão dessa maneira acho que só faz-nos bem a nós, porque nós já fazíamos, mas eu fico com algum reconhecimento, será mais agradável, e faz muito bem aos empresários, porque certamente têm parceiros à altura que podem dar resposta às solicitações. Não é? Em primeiro lugar, a credibilização da profissão faz com que os empresários tenham que entrar dentro da contabilidade. Ou seja, temos que chamar os empresários à contabilidade. E que os empresários não vejam só o contabilista como alguém que classifica um conjunto de papéis para não terem problemas com o fisco, mas que veja a contabilidade como um instrumento de informação de gestão. Ou seja, a contabilidade vai-lhe dar informação que vai perceber onde é que ele está a ganhar dinheiro, onde é que está a perder dinheiro, onde é que está a gastar aquilo que não devia gastar e onde é que está a investir onde não devia investir e o que é mais produtivo. Já começamos a ter empresários, e eu vejo isso um bocadinho até
pelo espectro do que é a minha carteira de clientes, que é uma carteira muito diversificada, com pequenas empresas, grandes empresas, multinacionais, etc., nós começamos a ver que estão a chegar aos lugares de gestão, aos lugares de direção, jovens, que já têm alguma preparação técnica e que já querem saber mais do que as simples cumprimento das obrigações fiscais. Muitas vezes nas formações há contabilistas que me colocam uma questão, naturalmente fiscal, porque é a minha área, não é? E às vezes eu costumo dizer na brincadeira o seguinte: porquê é que vocês, sendo contabilistas, estão tão preocupados com o IVA em vez de estarem preocupados com a IVA? E eu explico porquê. Porque o papel principal da contabilidade é a imagem verdadeira e apropriada, ou seja, é a IVA, não é determinar o IVA. O principal objetivo da contabilidade é que os números transmitam a imagem verdadeira e apropriada. Quando os empresários compreenderem isto, certamente vão olhar para os contabilistas de outra forma. Não vamos fazer ações de formação para empresários muito detalhadas, mas é importante trazê-los para dentro da Ordem, para dentro daquilo que são as ações de formação. E acho que isso é um passo interessante. Aliás, a Ordem já fez algumas iniciativas curiosas nesse sentido e acho que temos que apostar nisso também para o futuro. O que acresce os desafios do digital, que obrigam que o profissional automatize os seus processos de trabalho para que consiga ter mais tempo para analisar a informação que é produzida e acompanhar os empresários na tomada depois de decisão. Nós temos que nos preparar para, ao nível da profissão, saber estar mais à frente, conseguirmos compreender a importância e antevermos os desenvolvimentos tecnológicos que estão a ocorrer, que exigirão que a profissão seja cada vez mais de assessoria a quem toma decisões e menos de entrega de declarações, de preparação de declarações, porque isso, os agentes inteligentes, os algoritmos, se encarregarão dessa parte. Ensinar contabilidade no futuro será um grande desafio, implementá-la também. Mas temos que considerar, por exemplo, que ao nível do normativo, as normas internacionais de contabilidade ou as normas contabilísticas de relato financeiro, eu penso que cada vez mais a solução, e vai aparecer com certeza a seu tempo uma aplicação qualquer, que perante um determinado problema o agente inteligente, o algoritmo estará ali para me dar a resposta. Um dos grandes desafios que também temos é a questão do contabilista público. O contabilista público tem que ser um contabilista certificado, porque é o único que tem competências para garantir que as contas públicas, as contas do Estado, cumprem os requisitos legais, cumprem os requisitos técnicos necessários à sua execução e que nos dão a nós, como contribuintes, informação transparente e clara. E até hoje essa figura ainda não está relacionada. O nosso estatuto assim o diz que os contabilistas certificados têm como competências exclusivas quer a contabilidade pública, quer a contabilidade privada, mas até agora o Estado nunca respeitou essa situação. Portanto, é muito importante que nos próximos meses fique regulamentada e alterada a legislação que obriga a figura do contabilista certificado na administração pública como contabilista público. É muito importante para todos nós, para aquilo que é a aplicação dos nossos impostos, para a transparência da informação, para a clareza da informação. E por isso esta figura é algo muitíssimo importante que as contas públicas têm que ver refletido profissionais competentes que com rigor transmitam a informação financeira necessária para a tomada de decisões, neste caso não dos empresários, mas sim dos decisores políticos e do governo e de todas as gestões das administrações centrais. E, portanto, é extremamente importante que esta situação passe para a legislação. A pandemia também veio demonstrar a necessidade de um contabilista certificado público. Comecei a despertar para a contabilidade no setor público com o professor João Carvalho, que é uma referência em Portugal e é o pai da contabilidade pública em Portugal. Porque, de facto, hoje denoto existir muita gente com interesse na contabilidade pública, alguns nos idos de 90 do século passado, no final dos anos 90, diziam que isto não tinha interesse nenhum, contabilidade pública, e hoje são grandes defensores, e temos que o ser, porque cada vez mais os recursos são escassos e é importante que os recursos públicos sejam bem geridos. Para isso é importante termos uma noção clara da posição financeira do Estado,
da forma ou da situação em que se encontram as nossas contas públicas. E, portanto, só com rigor é que, efetivamente, nas contas das instituições públicas será possível, a meu ver, assegurarmos todas essas exigências da sociedade civil. Jacob Soul é um professor da Universidade da Califórnia do Sul, estudou em Portugal para o seu doutoramento, é um grande amigo de Portugal e tem um livro que é o The Reckoning, em português Ajuste de Contas, onde se estabelece precisamente esse paralelo. Ele demonstra, por exemplo, na altura dos descobrimentos, os países que tinham um modelo mais avançado de contabilidade, nomeadamente os holandeses e os britânicos, não é? Conseguiram desenvolver um sistema privado, não é? de expansão que superou aqueles que tinham um sistema menos evoluído. E também prova que Portugal, na altura do Marquês de Pombal, era mais evoluído em termos contabilísticos do setor público do que hoje o nosso sistema. E é isso que eu queria dizer. O papel que a contabilidade ao longo da história, o contabilista, se lhe podemos chamar, ao longo da história desempenhou nos países nórdicos, na Holanda, na Inglaterra, eu diria, o papel que as pessoas com conhecimento em contabilidade desempenharam no desenvolvimento do comércio, no desenvolvimento dos negócios do mundo empresarial da altura, é extraordinário quando comparado com os do sul da Europa, onde praticamente ainda temos um resquício dessas dificuldades, que é a intervenção do Estado na profissão. Enquanto os países anglo-saxónicos, nós temos uma profissão ativa e a regulamentação está a cargo da profissão, nos países do sul da Europa, nos quais se inclui Portugal, existe uma intervenção completa na profissão, na regulamentação da contabilidade, portanto, por parte dos diferentes governos. O grande desafio que nós temos nos próximos anos é a reforma da contabilidade pública. É essencial que os contabilistas certificados sejam envolvidos neste processo. Não é preciso criar nada de novo. Basicamente, temos que envolver aqueles que já estão treinados, que já têm as capacidades, que sabem as necessidades neste processo, no sentido que os desafios que vêm no setor público, e com uma dívida pública superior a 134% do PIB, isso vai ser essencial para que as contas do Estado sejam transparentes, haja confiança e haja uma capacidade de proceder a uma melhor gestão pública, e para essa gestão pública nós temos que ter uma melhor informação e um melhor sistema de reporte. E isso penso que é o elemento crítico que se vai colocar a Portugal neste momento de recuperação do Covid, desta crise económica que obviamente vai originar uma crise financeira e, de facto, se nós queremos evitar os tais ataques especulativos futuros à dívida pública, temos que fornecer melhor informação e demonstrar que somos capazes de gerir melhor as contas públicas. Nós fomos capazes, em 2009, de um tiro, não é? One shot, introduzir o Sistema Nacional de Contabilidade, que se traduziu numa reforma estrutural face a tudo o que existia anteriormente no setor privado. No setor público temos, obviamente, a obrigação de fazer isso ainda de uma forma mais rápida e sem sobressaltos. Tivemos batalhas muito, muito complicadas. Podemos assumir que ganhamos a guerra. Ganhamos a guerra. Foi realmente um gosto fazer parte desta equipa, onde deixei grandes amizades, que ainda cá tenho. A maior parte das pessoas que entraram no início ainda cá estão, algumas poucas já se reformaram, como eu, há pouco tempo, portanto ficou aí a equipa mais jovem, o que dá um garante de continuidade para esta casa, grandes profissionais, e acho que, enfim, é uma casa que nos orgulha, a mim pessoalmente orgulha muito, ter feito parte deste nascimento e do crescimento do que é hoje esta grande instituição. E, portanto, parabéns ao OCC, parabéns aos contabilistas e bom trabalho a todos. Nós temos que ser fortes, temos que ter uma grande profissão e temos que demonstrar que, efetivamente, tecnicamente, estamos preparados para os desafios.
Eu queria aqui relembrar todas as pessoas com as quais eu trabalhei, em especial aquelas que deram um forte contributo à Ordem e que neste momento já não estão entre nós, como é o caso do antigo bastonário, do Sr. António Domingos de Azevedo, do professor Sousa Franco e do professor António Castro Santos. Foram 3 pessoas muito marcantes na vida da Ordem. Queria também relembrar o meu colega do Gabinete de Estudos, o professor Domingos Cravo, tudo pessoas que deram um forte contributo para o decisivo papel da Ordem na nossa sociedade. Eu não estou aqui a querer vangloriar-me, mas estranho, curiosamente, foram funcionários meus que fizeram as investigações relacionadas com o processo Furacão e com o processo Marquês que ainda está a correr. Ou seja, e foram contabilistas. Relativamente aos 25 anos, obviamente que a Ordem tem feito um papel muito ativo e preponderante, quer para os seus profissionais, quer para a sociedade civil. No entanto, não deixa de ser muito, muito relevante, obviamente, todas as direções que estiveram na Ordem. Naturalmente, devemos em muito a história desta casa a Domingos de Azevedo, que foi o primeiro bastonário, foi o timoneiro da profissão, era um homem visionário, sabia muito bem qual é que era a determinação que pretendia para os profissionais e conseguiu em muito concretizar e, portanto, resta-nos a nós também que manter e naturalmente fazer sempre, como diz a nossa bastonária atualmente, fazer mais e melhor. Obviamente que um conselho diretivo e com a direção só consegue definir muito bem uma estratégia e concretizá-la, porque definir às vezes até pode ser fácil, mas concretizá-la com uma grande equipa. E isso naturalmente se deve aos colaboradores que temos na Ordem, todos os parceiros, todos os consultores e, obviamente, não posso deixar de ter aqui um apelo a todos os formadores que contribuem muito para que a profissão seja melhor, mais enriquecida e com muitos contributos a nível formativo, porque assim também conseguimos, naturalmente, exercer em pleno a nossa profissão. Como dizia o falecido professor Rogério Fernandes Ferreira, a contabilidade não é para os contabilistas, da mesma modo que a CP não é para os maquinistas. É para os utilizadores. E, portanto, nós temos que estar a pensar nos outros.